que nós pretendemos refletir nesta manhã é sobre o Sistema Nacional de Pós-Graduação no nosso país e as perspectivas de fomento e um novo modelo de avaliação. Na realidade, para que nós possamos, com propriedade, refletir sobre esse assunto, sobre esse aspecto extremamente importante para o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação, eu gostaria de refletir um pouco sobre o que é o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação e os seus desafios inerentes e as perspectivas de melhoria, de avanços que nós temos, para que nós possamos ter uma pós-graduação cada vez mais forte no nosso país. Nosso sistema, como já foi dito por muitos aí, é um sistema muito jovem. A pós-graduação brasileira, ela, na realidade, se confunde praticamente com a criação da CAPES e com o CNPq em 1951, e, na realidade, na sua origem, praticamente nós não tínhamos nada na pós-graduação, se falava sobre pós-graduação, se começou a falar, na realidade, sobre pós-graduação a partir da década de 30, mas ainda não havia qualquer ação específica, e na década de 30 se falava na pós-graduação, quando da proposta do chamado Estatuto das Universidades Brasileiras, e que teve como referência o modelo de pós-graduação europeu. Contudo, só na década de 40 que nós tivemos o termo pós-graduação efetivamente utilizado, quando do Estatuto da Universidade do Brasil. Em 1951, então, formada uma comissão muito representativa àquela época, e uma comissão que se propôs, então, a organizar o Sistema Nacional de Pós-Graduação, isso alguns meses depois da criação do CNPq, e aí, a partir daí, surgiu. Então, a CAPES, ela, como eu falei no início, ela está desde o início, ela se confunde com a pós-graduação, o Sistema Nacional de Pós-Graduação no nosso país. E esse sistema cresceu ao longo do tempo. Esse sistema que, na sua origem, na própria formação da Comissão Nacional de Pós-Graduação, ela já havia uma perspectiva de avanço e ter um sistema bastante moderno, bastante avançado, e a partir da própria formação da comissão. Eu gostaria de frisar que, por exemplo, na comissão participavam não só membros ligados à educação, mas já naquela época, né, e foi presidido pelo professor Anísio Teixeira, e o ministro da Educação, Ernesto Simões, idealizaram, então, a pós-graduação brasileira, e, na realidade, naquela origem, participou daquela comissão o chamado Departamento Administrativo do Serviço Público da ESP, representando efetivamente o setor público naquele momento, o setor burocrático do Ministério da Educação e da Saúde, como era chamado naquela época, mas interessante que naquela época já participava, por exemplo, o IBGE, a Confederação Nacional das Indústrias, a Confederação Nacional do Comércio, e nós temos uma comissão mista Brasil e Estados Unidos, né? E aí surgiu logo depois a grande parceria, que já tem 60 anos, com a Fulbright, né? E já desde o início a relação com os Estados Unidos era muito forte da pós-graduação brasileira. Então, estou colocando isso para mostrar que, naquela época, já se pensava uma pós-graduação que atenderia às demandas do país na perspectiva de desenvolvimento da nossa nação. Isso foi algo muito importante, e aí a pós-graduação começou a se desenvolver, a pós-graduação começou a se consolidar. Hoje, a pós-graduação nossa tem 69 anos. O ano que vem, 70 anos. Uma idade redonda, e precisamos, então, fazer uma grande festa, de fato, nos congratularmos com o crescimento da nossa pós-graduação no nosso país.
E essa expansão ela foi relativamente grande. Ela foi relativamente grande. Ela começou a crescer e se nós considerarmos os últimos 10 anos, que o tempo, né, coberto pelo Plano Nacional de Pós-Graduação, nesses últimos 10 anos, nós tivemos, só nesses últimos 10 anos, um crescimento de 45%. É um crescimento bastante significativo, um crescimento que realmente nos orgulha de ter uma pós-graduação robusta no nosso país. E dentro desse crescimento, é claro que esse crescimento ele não foi, vamos dizer, uniforme. Algumas regiões se desenvolveram mais rapidamente, outras regiões se desenvolveram mais lentamente, e são essas as características que nós temos hoje do nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação. Se nós considerarmos que em 2011 nós tínhamos 3.128 programas de pós-graduação, e hoje, dados de 2019, que são dados oficiais do nosso GEOCAPES, nós temos 4.523 programas de pós-graduação. Mas, na realidade, já com os dados de 2020, são 4.667 programas de pós-graduação no nosso país. Nós temos, então, dentro desse crescimento do sistema, desafios inerentes, né? E nós pretendemos, portanto, analisar esse cenário atual, verificar quais são as entregas esperadas à sociedade hoje pela pós-graduação brasileira e, naturalmente, ter um foco nessa manhã, gostaria de ter um foco especial com relação aos desafios e perspectivas para a sustentabilidade acadêmica e financeira que nós precisamos para o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, essa expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação, como nós falamos agora há pouco, ela não se deu de maneira uniforme. Nós temos aqui, mas verificamos que na região Nordeste houve um crescimento acima da média brasileira, que foi de 45%. Então, o Nordeste teve um crescimento de 53%, e um crescimento muito grande no número de alunos da pós-graduação, ou seja, dentro desse período, um crescimento de 80% e 96% de titulados, entre 2011, considerando aqui o ano de referência 2019, que são os dados que temos oficiais. Dados de 2020, nós não temos ainda oficializados, embora, quanto ao número de programas, como eu falei, já temos esse número, e a região Nordeste ela cresceu bastante nesses últimos anos, e, em particular, nessa última chamada para a PCN, cursos novos para a região Nordeste, tivemos um crescimento bastante importante. Se nós compararmos o crescimento com as regiões, nós vamos verificar que na região Sul cresceu 52%, e na região Sudeste, que é uma região já mais consolidada em termos de pós-graduação, o crescimento foi de apenas 33%. Então, esse crescimento, como nós falamos, não é um crescimento uniforme, é um crescimento que se dá em função das características de cada região. Em função do número, em termos do número de matrículas, de alunos matriculados no sistema do SNPG, nós tínhamos algo em torno de 118 mil alunos no mestrado em 2011 e em torno de 72 mil alunos no doutorado, e esse crescimento ele foi... o número de alunos teve um crescimento constante, o incremento a cada ano foi quase que constante ao longo de todos os últimos 10 anos de vigência do atual Plano Nacional de Pós-Graduação. Hoje, nós temos 293.380 alunos, dados de 2019. A grande maioria dos nossos alunos matriculados estão no mestrado,
mas um número muito significativo de quase 120 mil alunos matriculados no doutorado, isso no Sistema Nacional como um todo. Note que se nós considerarmos, vejam isso daqui, uma informação importante, nós temos a CAPES hoje, ela no sistema, concedemos cerca de 96 mil bolsas. 96 mil bolsas. E nós estamos falando aqui de um sistema que tem em torno de 300 mil alunos. Então, note que praticamente um terço dos alunos do Sistema Nacional de Pós-Graduação recebem bolsas da CAPES. Então, isso é muito significativo. E se nós considerarmos as bolsas adicionais concedidas ao sistema, principalmente, aliás, complementarmente pelo CNPq e pelas FAPES dos estados, nós poderemos dizer que, em termos de cobertura de financiamento de bolsas do Sistema Nacional de Pós-Graduação, estamos numa situação relativamente confortável. Eu não tenho esse número global, eu vou buscar, inclusive, esse número global que eu considero muito importante, mas como ele está distribuído ao longo dos estados, talvez o próprio CONFAP possa me fornecer esses números, mas eu imagino que cerca de 50% do número dos alunos do Sistema Nacional de Pós-Graduação, dos matriculados no Sistema Nacional de Pós-Graduação, eles têm hoje algum financiamento de bolsa concedida por algum órgão, com alguma entidade, além de algumas entidades privadas também que concedem, as próprias universidades concedem bolsas de pós-graduação. Nós temos universidades que têm um sistema de apoio à pós-graduação muito significativo, fundos específicos criados nas nossas universidades, a própria universidade da qual eu fui reitor até pouco tempo, até o início deste ano, reitor por 9 anos, lá foi criado um fundo especial para a pesquisa, com recursos próprios da universidade. Então, essa articulação, essa sinergia que existe nos vários entes que fazem parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação é que contribuem para que esse sistema possa ser cada vez mais robusto, ele possa crescer cada vez mais. Em termos de titulados, eu diria que nós estamos muito bem em termos das metas estabelecidas para o Plano Nacional no Plano Nacional de Educação. Ou seja, a meta 14 de elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação em estrito senso, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores, ela já foi atingida. Em termos de formação de mestres, nós ultrapassamos essa meta, à medida que já em 2017, em 2016, praticamente, a gente já tinha atingido essa meta, mas em 2017, nós já ultrapassamos essa meta de formação de mestres no país. De doutores, nós estamos com 97,2% do cumprimento da meta, tá? E, certamente, com os dados de 2020, quando compilados, nós teremos, naturalmente, certamente, essa meta atingida com relação a 25 mil doutores por ano do país. Bom, mas nós temos ainda 11 doutores em situação de desvantagem, e isso é uma média. Essa concentração de doutores, de formação de doutores, ela está muito na região sul e sudeste. Embora tenha havido um incremento muito grande quanto à formação de doutores na região norte e nordeste, sobretudo na região nordeste, nós ainda estamos numa situação desconfortável, vamos dizer assim, em termos dos desafios da ciência e da tecnologia, comparados com outros países com PIB muito menor do que o PIB brasileiro. 11 doutores por 100 mil habitantes ainda é algo que nós precisamos melhorar. Ou seja, nós precisamos pensar como nós podemos, então, investir na formação de mais doutores no país.
O Sistema Nacional, o Plano Nacional de Pós-Graduação, estabelecido em 2011, ou implantado, melhor dizendo, em 2011, com vigência até este ano, de 2020, define as diretrizes e estratégias e as metas que foram estabelecidas para que a pós-graduação brasileira pudesse alcançar. E nós compilamos aqui alguns eixos principais que nós achamos extremamente importantes. Listamos aqui 8 eixos principais que foram citados, considerados no Plano Nacional de Pós-Graduação, nesse período de vigência de 10 anos, e 3 deles me chamam a atenção pela atualidade que ainda se apresentam, como a redução das assimetrias, embora tenhamos, ao longo desses últimos anos, reduzido bastante as assimetrias, mas ainda temos muitas assimetrias no nosso país, assimetrias regionais e, interessante, assimetrias dentro da mesma região, como nós vamos ver daqui a pouco na própria região Nordeste, ou na região Norte, ou mesmo na região Sul e na região Sudeste, onde a pós-graduação ela está, vamos dizer assim, consolidada. Temos assimetrias intra-região e entre regiões no nosso país que precisa ser objeto de uma atenção especial. A outra questão muito importante que foi colocada no Plano Nacional nesse Plano Nacional de Pós-Graduação é a criação de uma nova Agenda Nacional de Pesquisa e a sua associação com a pós-graduação, ou seja, a pós-graduação vamos dizer assim, numa sinalização muito clara de que a pós-graduação precisa ter um olhar para as demandas da sociedade. Que a pós-graduação ela possa estar atrelada, ela possa estar ligada à Agenda Nacional de Pesquisa naquilo que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E, nesse mesmo sentido, aperfeiçoamento da nossa avaliação e sua expansão para outros segmentos do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, a avaliação, ao longo dos anos, ela ficou muito focada na produção acadêmica, indicadores meramente acadêmicos. Nós temos que agora pensar, e eu vou falar isso mais tarde, nós já avançamos muito nessa direção, temos desafios bastante grandes nessa direção, no sentido que o próprio sistema de avaliação da pós-graduação brasileira ela possa ter um escopo de atuação maior, ou seja, ela possa considerar outros elementos, outros segmentos do sistema de ciência, tecnologia e inovação. Bom, esses são os 3 pontos, além daqueles que são muito importantes. A internacionalização, tivemos um avanço muito grande e, sobretudo, um avanço significativo nos últimos anos com a implantação do PRINT, o Programa de Internacionalização das Universidades. Foram 36 universidades contempladas com o PRINT e foi algo que trouxe uma contribuição muito significativa no sentido de a própria universidade ter um sistema próprio de internacionalização. Na realidade, esse foi um avanço muito grande e as universidades que participaram desse processo tiveram um aprendizado muito significativo à medida que institucionalizaram a internacionalização nas suas respectivas instituições. O PRINT, esse ano, teve uma descontinuidade no que diz respeito à mobilidade acadêmica internacional. O PRINT não é apenas um programa de mobilidade acadêmica internacional. A mobilidade é um meio pelo qual as universidades devem interagir, mas o grande objetivo do PRINT, o grande objetivo da internacionalização, é fazer com que as universidades possam interagir com grandes centros fora do país, desenvolver trabalhos conjuntos e, com isso, melhorar cada vez mais a ciência brasileira. Essa é a ideia. A internacionalização ela é transversal, ela não é um fim por si mesmo, ela é um meio para que as universidades possam
se desenvolver e elas possam, então, alcançar seus objetivos, ou seja, desenvolver uma pesquisa e que essa pesquisa possa, naturalmente, estar em atendimento às demandas da sociedade. Bom, então, quando nós falamos em assimetrias, nós somos, então, colocados diante de um grande desafio. Quando nós olhamos o Sistema Nacional de Pós-Graduação, os 4.667 programas, esses dados já são programas, já são dados, já considerando, inclusive, 2020, nós verificamos que 31,7% dos programas de pós-graduação do país têm nota 3. E apenas 10,4% podem ser considerados programas de excelência acadêmica dentro dos critérios de avaliação hoje estabelecidos pela CAPES. São os programas 6 e 7. Então, nós temos programas em consolidação, a grande maioria dos programas, 3.000 programas aproximadamente, são programas ainda em consolidação, ou seja, programas 3 e 4. E os programas consolidados, 5, 6 e 7, são ainda a minoria dentro do sistema. Então, 31,7%, ou 32% praticamente, dos programas de pós-graduação com nota 3, significa, no nosso entendimento, um grande desafio. E eu estou realmente muito atento a essas questões e as políticas que tenho tentado implantar aqui na CAPES, certamente ouvindo as entidades, o FOPROP é um deles, que nós temos ouvido bastante, temos interagido bastante, mas SBPC, ABC, a Andifes, o CRUB, todas essas entidades, elas são muito importantes para que nós possamos, então, ouvir quais são as demandas e encontrar conjuntamente os melhores caminhos para solucionar esse problema. Note que 204 programas têm nota 3 em mais de 3 avaliações consecutivas. E nós encontramos no sistema programas nota 3 em 7 avaliações consecutivas. É claro que não são muitos programas, mas programas com 7 avaliações, 3 consecutivas. Alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser corrigida, alguma correção de rota precisa ser levada a efeito para que nós possamos, então, melhorar o desempenho do nosso sistema. É interessante, eu faço aqui um parêntese, vou falar sobre isso mais detalhadamente lá na frente, mas um programa nota 3, com 7 avaliações consecutivas, note, tinha mais bolsas concedidas do que um programa nota 7 e, pasmem, na mesma área. Então, note que essas assimetrias, elas se apresentam com várias faces. Há uma assimetria, inclusive, havia, e agora nós estamos corrigindo, naturalmente, com a implantação do novo modelo, ou, aliás, do modelo de concessão de bolsas, no sentido que nós possamos valorizar a avaliação, porque ela é a referência, naturalmente, para o fomento. Na distribuição desses programas por região, nós verificamos que a maioria dos programas está na região sudeste, ou seja, quase 43% desses programas estão na região sudeste e 20,8% na região nordeste. A região menos favorecida em termos de números de programas de pós-graduação é a região norte, com apenas 6,1% de programas naquela região. 20,8% de programas na região nordeste, equivale mais ou menos aí ao número de programas na região sul do país, que tem 21,5% do número de programas. E aí nós temos que ter um olhar especial no sentido de podermos equalizar melhor essas distorções, essas assimetrias aí que existem no nosso sistema de pós-graduação. E é sobre isso que
e esses dados que nós estamos colocando, de tal maneira que nós possamos analisar bem esse cenário, compreender a situação de contorno dessas questões colocadas, que nos permitirão apontar em que direção nós devemos seguir. E se nós analisarmos as notas por região, nós verificamos que as notas 3 estão concentradas na região Norte e Nordeste. Então, ainda é muito significativo o número de programas de pós-graduação com nota 3 na região Nordeste. E aqui, como nordestino de coração que sou, naturalmente, eu tenho que ver o país como um todo para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, mas eu não posso verificar, deixar de ter um olhar especial para essa região que tem um potencial enorme de crescimento e que tem demonstrado uma força muito grande no sentido de ter a sua pós-graduação consolidada. Me deixou muito feliz recentemente quando eu recebi uma lista do número de patentes na região, no Brasil, e que a região Nordeste se destaca com relação às regiões Sul e Sudeste. Isso me deixou assim bem gratificado. Ou seja, a Universidade Federal da Paraíba está em primeiro lugar em termos de registro de patentes no nosso país, e seguido a Universidade Federal de Campina Grande. Então, fico duplamente orgulhoso, não apenas por ser nordestino, mas por ter sido até professor dessas duas universidades, essas duas grandes universidades. Então, note o potencial que nós temos no Nordeste. Então, embora nós tenhamos um número de programas de pós-graduação com notas melhores em outras áreas, regiões do país, mas, por exemplo, no que diz respeito à inovação, que se mede não apenas por esse parâmetro, mas um dos parâmetros é o registro de patentes, isso nos deixa muito orgulhosos e nos deixa muito satisfeitos. Interessante, esse por si só um debate que gostaria de travar também, mas, na realidade, ao festejarmos um número grande de patentes nessas duas universidades e outras universidades brasileiras, surge, inclusive, a pergunta se é papel da universidade registrar patentes. Então, essa é uma outra questão que não vou trazer aqui nesta fala, nesta manhã, mas é um grande desafio que nós temos para a academia, aliás, para o Sistema Nacional de Tecnologia, para o ecossistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. Infelizmente, esse é um papel que a universidade participa, mas que, naturalmente, é uma responsabilidade maior dos setores demandantes da sociedade, dos segmentos organizados da sociedade, e quando a gente fala em inovação, muito voltado para a indústria, o setor empresarial de serviços, o setor empresarial de uma forma geral. A universidade tem que participar, a universidade gera o conhecimento, é ali na universidade que o conhecimento é gerado e aperfeiçoado, mas, naturalmente, que essa é uma tarefa. E talvez por essa razão é que nós nos encontremos, como nós não resolvemos essa equação ainda, dos papéis muito bem definidos, e por essa razão provavelmente que nós estamos em lugares, em posições muito desfavoráveis no cenário internacional. Produzimos conhecimento, mas em termos de inovação, estamos em situação, somos o 14º país em produção de conhecimento no mundo, é significativo, mas em termos de inovação, estamos no 66º lugar nos rankings internacionais. Então, alguma coisa está faltando aí nesse contexto, nesse ecossistema. Esse é, por si só, uma discussão muito importante que nós pretendemos aprofundá-la nos próximos meses, quem sabe no próximo ano, ter uma ênfase especial a essa questão. Mas vejam que o que eu quero frisar aqui é que a nossa região Nordeste tem uma concentração bastante significativa de programas nota 3 ainda.
e apenas 0,92% em termos nacionais de programas nota 7, por exemplo. Agora vamos ver o diagnóstico mais, vamos dizer assim, o retrato da região propriamente dita, né? Região Nordeste e os detalhes de estado por estado. Hoje nós temos 844 programas de pós-graduação em atividade na região Nordeste. Na realidade, programas já aprovados esse ano não estão contabilizados aqui, nesses 844 programas. São aqueles que já estão em funcionamento, em princípios que estão em funcionamento. Então, nós temos aqui que estados da Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, e nós podemos perceber que a Bahia é o estado com o maior número de programas de pós-graduação no Nordeste, e Alagoas é um menor número de programas de pós-graduação. Então, note que dentro da própria região nós temos alguma assimetria, temos assimetrias significativas. Tá? A grande maioria dos programas no Nordeste, eles estão classificados dentro daquilo que nós chamamos de programas em consolidação. São programas que foram apenas aprovados, programas com nota 3 ou programas com nota 4. O conjunto desses programas, que é bastante significativo, são 87,9%. A grande maioria dos programas estão ainda em consolidação. É claro, a pós-graduação no Nordeste, ela veio tardia, ela veio depois, ela tem crescido, tem tido uma taxa de crescimento significativa, mas essa é a realidade que nós precisamos, buscar quais são as diretrizes, quais são as políticas específicas que precisam ser levadas a efeito para nós melhorarmos esse cenário. E apenas 12,1% dos programas são considerados, então, programas consolidados. Programas consolidados são programas 5, 6 e 7. Tá? E dentro desses programas, aqui que nós estamos analisando os programas não consolidados, qual sejam aprovados, nota 3 ou nota 4, uma grande quantidade desses programas são chamados de programas, nós consideramos programas emergentes. São 313 programas, ou seja, 37% são programas emergentes. O que são programas emergentes? São programas que estão apenas aprovados ou passaram por apenas uma avaliação. E, nesse sentido, nós vamos falar um pouco mais na frente quais são, então, as políticas que nós estamos procurando implementar para que nós possamos ter um olhar especial no sentido de contribuir para a mudança dessa realidade, a melhoria desse cenário em termos do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Bom, a pergunta que se faz diante desse quadro que nós apresentamos, não é, do Sistema Nacional de Pós-Graduação, é o seguinte: o sistema precisa ainda de expansão, ou seja, são 6.667 programas, 4.667 programas de pós-graduação. Nós temos 11 doutores por 100 mil habitantes e temos uma concentração de doutores nos grandes centros. E a pergunta é: precisamos ainda de expansão? Eu diria que precisamos, sim, expandir o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Mas nós precisamos saber e refletir muito como crescer, onde crescer, em que áreas crescer nesse sistema complexo no nosso país. Então, é o que nós poderíamos chamar de o desafio da qualidade, ou seja, como nós devemos crescer com qualidade, crescer considerando padrões internacionais de avaliação, não que nós tenhamos que ter os mesmos sistemas internacionais de avaliação na sua amplidão total, mas nós precisamos considerar dentro desse processo
os padrões internacionais de avaliação, de qualidade da produção científica. Temos que ter referências que são utilizadas por todo o mundo, para que nós possamos, então, refletir se nós estamos ou não na direção certa. Nós temos que, nesse contexto, considerar as demandas regionais, é fundamental, que nós possamos ter um olhar especial para aquilo que é demandado por cada região do país, considerando essas dimensões continentais que nós temos no nosso país. E para a redução de assimetrias, naturalmente, esse grande desafio passa por uma preocupação com redução das assimetrias, e nós demonstramos agora há pouco a existência dessas assimetrias, o quanto isso é, naturalmente, um desafio que se coloca à nossa frente. E buscar uma maior transferência de conhecimento à sociedade. Eu diria que os grandes desafios que estão relacionados com o Sistema Nacional de Pós-Graduação podem ser compilados de maneira muito concisa nesses pontos que nós estamos colocando aqui. Nós vamos, então, discorrer um pouco mais com detalhes a respeito de cada um desses pontos e considerá-los dentro de um contexto mais amplo. Então, se nós considerarmos, observarmos, buscarmos representar o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação, o ecossistema do Sistema Nacional de Pós-Graduação, ou o ecossistema nacional de pós-graduação, e, dentro desse contexto, tentar identificar quais são os desafios e as perspectivas, nós poderíamos colocar como está exemplificado aí nesse slide. Nós temos demandas que precisam ser conhecidas. O Sistema Nacional de Pós-Graduação tem que ter uma preocupação no conhecimento de demandas da sociedade. Não temos mais agora, nós não podemos mais pensar em formar mestres e doutores apenas para atendimento às demandas da academia. Isso foi uma demanda muito, aliás, embora, como eu falei no início, a própria CAPES ela foi criada dentro de um contexto muito amplo, pensando no desenvolvimento econômico e social do país, portanto, a todas aquelas entidades presentes na criação da CAPES, mas, ao longo do tempo, em função de um crescimento muito acelerado e muito significativo que teve o Sistema Nacional, o sistema universitário brasileiro, a atenção da CAPES no que diz respeito à formação de pessoas, de mestres e doutores, foi voltado muito para o atendimento à academia. Eu não diria que está saturada, não. A academia, em algumas áreas, precisa professores serem repostos, professores precisam ser ampliados, investimentos precisam ser feitos, inclusive em função das demandas regionais, mas nós temos que agora pensar na formação de pessoal altamente qualificado para outros segmentos da sociedade. Dentro desse conjunto, uma série de desafios, um ecossistema de desafios e perspectivas se apresenta à nossa frente. E a redução de assimetrias é uma delas, uma das mais importantes. O protagonismo que deve ser assumido pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação, pela pós-graduação brasileira, no processo de desenvolvimento socioeconômico do país. E, com isso, naturalmente, uma preocupação com a formação de pessoal altamente qualificado, uma interação com setores não acadêmicos, especialmente com ênfase na pesquisa, desenvolvimento e inovação. A pós-graduação precisa pensar, ter um olhar bem fino sobre essa questão e, sobretudo, uma transferência direta de conhecimento para a sociedade nas várias áreas de atuação da nossa pós-graduação. E, nesse contexto, surge, naturalmente, a questão da avaliação, porque nós precisamos fazer tudo isso, vencer estes desafios, implementar ações dentro das perspectivas de crescimento, de fortalecimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação, medindo os impactos.
acadêmicos, científicos, tecnológicos, econômicos, sociais. Então, esse conjunto de aferição desse conjunto de impactos previstos faz parte, então, de um grande desafio que nós temos e que está ligado diretamente, naturalmente, à pós-graduação, à avaliação da pós-graduação. Bom, então, diante disso, como vencer? Como vencer esses grandes desafios para o Sistema Nacional de Pós-Graduação? Quais são as perspectivas nessa direção? Precisamos definir novas diretrizes para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, não resta dúvida. E aí é o nosso grande desafio como gestores aqui da maior agência de fomento da pós-graduação, a responsável pela política da pós-graduação brasileira. Então, as diretrizes precisam ser emanadas, naturalmente, principalmente da CAPES, mas essas políticas precisam ser discutidas com a comunidade. Essas diretrizes precisam ser consolidadas a partir de um debate amplo, a exemplo do que nós estamos fazendo aqui, dos segmentos organizados no Sistema Nacional de Pós-Graduação, a partir dos pró-reitores de pós-graduação e as suas equipes, a comunidade acadêmica instalada em cada uma das instituições de ensino superior do nosso país, para que nós possamos, então, ter um foco nos grandes problemas da sociedade brasileira. Eu acho que aquilo que nós colocamos agora há pouco, no slide anterior, ou seja, que a pós-graduação ela possa assumir um protagonismo maior na direção do enfrentamento dos problemas da sociedade brasileira, temos então que essas diretrizes elas precisam apontar nessa direção. E dentro desse contexto, a valorização das vocações regionais ela tem um peso muito grande, uma importância muito grande. Quais são as perspectivas, então, dentro desse contexto colocado? A implantação de programas estratégicos induzidos e o aperfeiçoamento do modelo de avaliação. Note que, para que nós possamos, então, em determinadas direções, implementar determinadas políticas, precisamos fazer através de programas que apontem em determinada direção. E aquilo que nós estamos chamando de programas estratégicos induzidos. E dentro desse contexto, claro, e já colocamos e comprovamos agora há pouco, né, a importância da avaliação, porque é a avaliação que vai nos permitir verificar se determinados programas, se a pós-graduação está indo na direção certa ou na direção que foi delineada em função das demandas estabelecidas. Bom, então, dentro desse contexto, os programas estratégicos induzidos, eles estão sendo inseridos dentro desse ecossistema, no sentido de ampliar a atuação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, na formação de pessoal qualificado, em todos os segmentos da sociedade, como nós falamos, não só para a academia. E dentro desse contexto, na integração com as demandas da sociedade, com foco na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico e social do país. Na integração com segmentos organizados da sociedade, com maior foco na pesquisa, desenvolvimento e inovação. E na implantação de programas ou planos, como nós estamos chamando, planos estratégicos de desenvolvimento da pós-graduação, os PDPGs. Nós já implantamos vários programas, então, nessa perspectiva. Começamos aqui com um programa de combate à pandemia, combate e prevenção de epidemias e com foco na atual pandemia, onde foram reservadas até o momento, estão planejadas 2.600 bolsas e já foram concedidas mais em torno de 2.500 bolsas, 2.450 bolsas aproximadamente, tem para esse propósito. Lançados três editais, com exatamente induzindo os programas de pós-graduação a trabalharem numa área extremamente importante. Eu vi, eu acho que foi o reitor Pedro da Unicap,
que falou no início, né, que como nós fomos tomados de surpresa diante dessa pandemia, de fato. Ou seja, o conhecimento científico e tecnológico que nós detemos hoje não tem sido até agora suficiente para vencer completamente, mas percebemos que houve uma mobilização muito grande da nossa comunidade científica do país e em parceria com comunidades científicas internacionais no sentido de vencer essas dificuldades. Para terem uma ideia, foram 106 projetos aprovados dentro desse edital lançado de pesquisas específicas nessa direção, 3 editais. Isso envolveu, hoje, esses editais envolveram 1.300 pesquisadores. E o muito interessante é que os nossos problemas, quando nós nos deparamos com os problemas da sociedade, nós nos propomos, através da ciência e da tecnologia, contribuir para a sua solução, nós estamos diante de um problema que não pode ser resolvido com grupos que trabalham isoladamente. O grande desafio, exatamente, está na interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade, no primeiro momento, ou seja, envolve várias áreas do conhecimento, e na forma como essas áreas devem trabalhar. E isso é um exemplo bastante grande, esse edital que nós lançamos. Logo em seguida, lançamos um voltado para a Amazônia Legal, aproveitando as vocações e com foco, nesse caso específico, aos programas emergentes e em consolidação ali na região da Amazônia Legal, e que também inclui o Maranhão, né? O Maranhão que está no Nordeste, mas também ele faz parte, está sendo contemplado nesse programa. E, recentemente, só para citar mais um exemplo, lançamos um programa de parceria com as FAPES, exatamente dentro desse mesmo contexto, de induzir demandas, a solução, né, induzir pesquisa em atendimento a demandas existentes nas diversas regiões do país. Esse, com as FAPES, é um programa nacional, que envolve todas as regiões. E eu tenho recebido um feedback muito bom, as inscrições, se eu não me engano, terminam nesta sexta ou neste fim de semana, envolvendo todos os estados da federação. Eu tenho ouvido um feedback muito bom no que diz respeito à possibilidade, aliás, na realidade, a concretização de um desafio que é inerente do nosso sistema, que é, vamos dizer assim, a discussão com os setores organizados da sociedade regionalmente, a academia, com setores produtivos, no sentido de buscar as melhores soluções. Então, essa é exatamente a ideia quando nós falamos em programas induzidos, quando nós lançamos esses planos estratégicos de desenvolvimento da pós-graduação, e muito voltado também para a redução das assimetrias. No momento, nós estamos tendo, é claro que o primeiro que nós lançamos não foi pensando nas assimetrias, porque também não é apenas esse o foco dos programas estratégicos de desenvolvimento, mas a redução da assimetria será contemplada através dessa política da CAPES. Bom, então nós já falamos bastante sobre a questão da importância da avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação. A avaliação do SNPG, ela parte de insumos, da coleta de insumos, de uma legislação estabelecida, e com a participação da nossa comunidade, como consultores ad hoc, formando os comitês de área e assim por diante, o nosso Conselho Técnico Científico, ele, então, tem a responsabilidade de proceder à avaliação. Embora o CTC não seja um órgão regulador, o regulador é a própria diretoria executiva da CAPES, mas ele é ouvido nos aspectos de regulação, e são muito importantes. E não só o CTC, mas a comunidade, em geral, realimenta esse processo da regulação para que, então, uma vez sendo estabelecidas as regras, os indicadores,
o processo de avaliação possa ser levado a efeito no contexto das 49 áreas de avaliação da CAPES. Então, nesse processo, estão inseridos tanto a entrada de novos cursos, a permanência de novos cursos e, naturalmente, também elementos que vão subsidiar essa política de indução estratégicas em áreas e em regiões. Com isso, nós pretendemos, então, ter a qualidade assegurada para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, formação de recursos humanos qualificados que atenda, de fato, às demandas da sociedade, né? E a avaliação. E não pode ser diferente, é a principal referência para o fomento da pós-graduação. Então, é nesse sentido que nós vamos fortalecer as bases científica, tecnológica e de inovação do SNPG. É a partir da avaliação que nós, podemos, definir em que áreas nós vamos investir, em que áreas vão ser fomentadas. A avaliação é, portanto, a base, uma referência, vamos dizer assim, muito importante para o fomento. Dentro daquele ecossistema que nós colocamos, aquilo ali é um desafio bastante grande, eu acho que nós vamos mostrar daqui a pouco que nós estamos avançando nessa direção e nós vamos falar exatamente onde nós queremos chegar com um novo modelo de avaliação do SNPG. Mas muitos avanços já foram alcançados agora, nessa quadrienal. Estamos encerrando o nosso quadriênio, faltam poucos meses, o nosso coleta foi reaberto até agora, em novembro, né, para que a gente possa atualizar todos os dados do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Isso era uma reivindicação antiga. E o CTC tem se debruçado muito, de maneira muito intensa, no que diz respeito ao atendimento dessas diretrizes que nós estamos colocando aqui e no aprimoramento da avaliação. E eu gostaria apenas de aqui, dentro dos vários aspectos que poderão ser levantados, o professor Flávio vai entrar com mais detalhes a respeito da avaliação desta quadrienal, ia ser agora no período da manhã, mas parece que foi transferido para o período da tarde. Tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção que, dentre os avanços que nós que estamos implantando no modelo, né, no atual modelo de avaliação da pós-graduação brasileira, nós poderíamos ressaltar 3 aspectos muito importantes. Uma maior valorização do processo de autoavaliação dos PPGs. Claro que a autoavaliação é algo que é talvez até intuitivo em toda e qualquer estrutura organizacional, na academia, sobretudo, a autoavaliação ela faz parte, né, do processo de um autoconhecimento daquilo que nós somos e onde nós queremos chegar, se chegamos lá. Então, esse sistema de avaliação, ele já traz isso e foi discutido ao longo dos anos, a importância de termos uma autoavaliação, implantarmos uma autoavaliação nos PPGs. E também uma valorização, outro aspecto muito importante, a valorização da produção científica pela utilização de indicadores bibliométricos de bases indexadas internacionalmente, o chamado Qualis Referência. Nós tínhamos o nosso Qualis periódico muito amplo, em que cada área ela tinha sua flexibilidade total para estabelecer qual seria o extrato os extratos de cada um dos periódicos daquela área. Hoje nós vamos ter no nosso sistema aquilo que nós chamamos de Qualis Referência. Na realidade, a proposta, o alvo seria termos um Qualis único, mas naturalmente na discussão temos algumas flexibilizações que foram introduzidas e que estão sendo introduzidas, na realidade. O Qualis Referência, ele ainda não está oficializado, ele está em discussão, mas é um avanço bastante grande. À medida que nós nos preocupamos em considerar
na avaliação da produção científica dos programas aquilo que é utilizado no mundo todo, que são os indicadores bibliométricos de fator de impacto, por exemplo, né, que é algo extremamente aquilo que mostra, em princípio, se a produção científica ela está tendo uma repercussão no seio da comunidade mais ampla, a comunidade internacional. Eu gostaria de deixar bastante claro que eu entendo e defendo que a avaliação objetiva, quantitativa, que é feita através dos indicadores bibliométricos, que, vamos dizer assim, tem como objetivo aferir a qualidade da produção acadêmica dos nossos professores, dos nossos pesquisadores, dos nossos PPGs, ela não é naturalmente a única avaliação ou o único critério de avaliação de um PPG. E por essa razão é que, à medida que nós estamos introduzindo esses indicadores bibliométricos de bases indexadas internacionais, o Qualis referência, nós estamos também dando maior ênfase a uma avaliação qualitativa. A esse contexto do ecossistema de pós-graduação brasileiro, que nós colocamos lá com todos aqueles desafios inerentes, naturalmente, ele não pode ser avaliado, todos aqueles impactos não podem ser avaliados apenas com base em indicadores bibliométricos, com uma avaliação quantitativa. E, por essa razão, esse é um dos grandes avanços do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Que a impressão que, às vezes, eu tenho é que a comunidade acadêmica precisa ainda se apropriar desses avanços que nós estamos implantando aqui no Sistema Nacional de Pós-Graduação no que diz respeito à avaliação. Ou seja, essa avaliação quadrienal, ela vai trazer como novidade uma maior ênfase a uma avaliação, a avaliação qualitativa, de tal maneira que aqueles impactos econômicos, sociais, transferência de conhecimento para a sociedade, eles possam ser melhor aferidos. E esse é um dos grandes desafios. Aferir exatamente o impacto e transferência de conhecimento para a sociedade não é algo trivial. Então, isso é um grande desafio inerente ao Sistema Nacional de Pós-Graduação no que diz respeito à avaliação. E como nós falamos, já adiantamos, a avaliação ela é a referência para o fomento do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, um grande avanço nós tivemos com a implantação do modelo de concessão de bolsas no país, né? Que tem como base, então, os conceitos, o resultado da avaliação. Os cursos melhor avaliados são mais beneficiados. Tá? Então, e por que nós implantamos, por que a CAPES implantou esse modelo? Porque havia muitas distorções no sistema. Eu já adiantei logo no início aqui da nossa reflexão nesta manhã. Nós observamos cursos com história de bolsas muito maior que cursos bem avaliados. Cursos não bem avaliados que tinham bolsas, um número de bolsas muito maior do que cursos bem avaliados. Naturalmente, também, cursos bem avaliados com número de bolsas muito maior do que os seus similares. E aí foram introduzidas 3 variáveis, o modelo é um modelo simples, que será objeto de aperfeiçoamento agora. Estaremos apresentando agora no Conselho Superior, na semana que vem, as propostas em andamento de aperfeiçoamento desse modelo de concessão de bolsas, e para essa proposta, várias propostas vieram de várias entidades, exemplo da SBPC, da ABC, do próprio FOPROP, que tem participado ativamente desse processo. Então, nós precisamos aperfeiçoar esse modelo. Tá? Eu gostaria de apenas frisar aqui aquilo que o modelo nos trouxe, além dessa questão de um tratamento mais isonômico, em função de critérios pré-estabelecidos, em função da nota, em função da região, do IDH da região, em que, o programa estando numa região
menos favorecida economicamente, ele teria um incremento de bolsas em função dessa realidade e também do tamanho do programa. Tá? Então, praticamente, são 3 variáveis e o aperfeiçoamento vai estar na melhoria de captação, vamos dizer assim, vamos melhorar a sensibilidade dessas variáveis dentro do contexto considerado. E isso será um avanço bastante grande na nossa concessão de bolsas. Então, nós partimos em fevereiro, nós tínhamos 8.272 bolsas no sistema, e com a aplicação do modelo, passamos para 84.269 bolsas, ou seja, tivemos um aumento de bolsas. Alguns programas tiveram redução, outros tiveram aumento, porque houve uma redistribuição, e na redistribuição, para atender os indicadores estabelecidos no modelo, tivemos que aumentar, com muito esforço, diante de uma situação de redução orçamentária, tivemos que aumentar o contingente de bolsas para o programa. E aí surgiu, então, as bolsas empréstimo. E eu gostaria de dizer que o nosso esforço aqui, como nós vamos demonstrar lá na frente, é no sentido de manter essas bolsas empréstimo no sistema. Elas estarão no sistema, serão, então, redistribuídas em função das variáveis do modelo. Tá? Então, tivemos um aumento de bolsas significativo, não é? Aí de mais de 4.000 bolsas no Sistema Nacional de Pós-Graduação este ano, não obstante as dificuldades econômicas que o país passa. Bom, e aí vem a questão do financiamento. Para que nós possamos implementar vencer estes desafios, implementar todas as ações nessa perspectiva de fortalecimento, de adequação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, precisamos ter o financiamento assegurado. E isso tem sido um problema, naturalmente, ao longo do tempo. Desde 2015, eu estou mostrando aqui o orçamento de 2015 a 2020, aqui não está inserido Ciências Sem Fronteiras, apenas os resquícios do Ciências Sem Fronteiras, que ainda temos resquícios nesse orçamento deste ano de 2020, tá? Então, nós temos aí que tivemos praticamente um orçamento constante ao longo dos últimos anos. Mas em 2020 tivemos por exemplo, em 2019 tivemos um aumento do orçamento de 9,8%, comparado com 2018. 2018, nessa série, foi o pior orçamento da CAPES. Em 2019, nós tivemos um aumento de 9,8%, foi um orçamento que o ano de 2019 começou um pouco tumultuado, como vocês todos se lembram, com um contingenciamento, né, de recursos, depois esses recursos foram descontingenciados e tivemos até um aumento no orçamento. Foi 4,18%, a dotação orçamentária autorizada e implementamos praticamente todo o orçamento. Isso é uma grande vantagem da CAPES e que, naturalmente, se diferencia vamos dizer assim, do sistema público, de uma forma geral, é que nós implementamos, historicamente, a CAPES implementa quase 100% do seu orçamento, que é algo extraordinário. Nós normalmente ficamos em 98% do orçamento executado. Em 2020, nós tivemos aí uma redução no orçamento de 2016, de 16%. Ou seja, estamos vivendo hoje com um orçamento, com um corte que é representativo. Naturalmente que nós não vamos ter dificuldade de implementar as ações previstas as principais ações previstas no país, com o orçamento atual, mesmo com esse corte, porque por conta da pandemia, a mobilidade acadêmica internacional ela foi suspensa. Então, parte dos recursos da mobilidade acadêmica internacional puderam fortalecer as áreas de fomento no país, seja fomento de custeio e, sobretudo, fomento de bolsas, só, como eu falei, aquele programa estratégico que lançado no início do ano, voltado para combate e prevenção a esta pandemia, foram recursos que foram utilizados para
que seriam utilizados na mobilidade acadêmica internacional. Então, este ano, a nossa grande preocupação é com o portal de periódicos. O portal de periódicos, os contratos são praticamente, quase 100% dos contratos são em dólar. O portal de periódicos, o orçamento para o portal de periódicos é em real, mas nós pagamos em dólar. E o dólar tem crescido ao longo dos meses. Essa semana ultrapassou 5,8 reais, né? Não sei exatamente o valor exato, mas é em torno nessa ordem de grandeza, e isso é uma grande preocupação, pela importância que é o portal de periódicos. Eu até acredito que nós precisamos até divulgar mais ainda, no âmbito da comunidade acadêmica, no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação, a grande importância que é o portal de periódicos. Não existe nada similar, nem no nosso país e nem em muitos outros países, em que o Estado ele disponibiliza para a comunidade uma base de acesso, né, um sistema de acesso à base científica do que há de mais moderno e do estado da arte das várias áreas do conhecimento. Então, é uma preciosidade o nosso portal de periódicos, nós temos que revê-lo diante dessa situação, porque, naturalmente, ao longo dos anos, muito que não muitos produtos, vamos colocar dessa maneira, que não são periódicos, foram introduzidos, inseridos no portal de periódicos, e isso traz um custo adicional. Agora, posso assegurar que vamos fazer isso com muita parcimônia, de tal maneira que nós possamos realmente, e vamos lutar para que a gente possa assegurar os nossos periódicos, né, o nosso portal de periódico, mesmo diante da situação que nós nos encontramos de corte de 16% global, mas esse corte não é o que me preocupa exatamente a alta do dólar. Eu gostaria de comunicar que nós tivemos, diante dessa pandemia, diante dessa realidade, nós mobilizamos a nossa equipe técnica aqui e estabelecemos uma meta de redução dos valores dos contratos, sem redução de conteúdo, mas redução dos valores dos contratos. E conseguimos, sim, e são os fornecedores, de editoras e bases de dados internacionais, conseguimos algo em torno de um pouco mais de 10% dos contratos que nós temos com esses vários fornecedores. E isso importou em torno de $50 mil, $45 mil. Esse valor muda por conta do valor do próprio dólar, os contratos são em dólar. Mas houve já uma redução bastante grande. Isso nos leva aí uma economia, já nos levou uma economia bastante significativa, ou seja, negociamos diretamente com os nossos fornecedores. Bom, como é que estão distribuídos os recursos orçamentários da CAPES? Em 2019, nós tínhamos que o grande peso do orçamento da CAPES, ele está exatamente no programa de bolsas no país, que está mostrado aqui na cor azul, 54,83% do orçamento da CAPES é destinado a bolsas no país. Foi em 2019. Tá? Portal de periódicos tem também um peso bastante grande, 10,31%. Não, só o portal de periódico, nós vamos ver daqui a pouco, é algo em torno de R$500 milhões o custo para manter o portal de periódicos da CAPES. Tá? Então, note que o segundo maior fatia destinada é exatamente para a educação básica, e nós temos procurado divulgar bastante aquilo que a CAPES faz para a educação básica, sobretudo nos programas de formação de professores, porque o investimento é significativo, são 18,61% em dados de 2019. Se nós pegarmos os dados atuais de 2020, note que nós aumentamos o percentual de bolsas no país para 60,33%.
tal maneira, exatamente em função dessas demandas induzidas, em função desse modelo de concessão de bolsas que foi implantado. Então, aumentamos, então, a fatia do orçamento, não obstante a redução global desse valor em 16%, mas aumentamos para as bolsas no país, diante da importância que é esse orçamento. Mas note que tivemos que aumentar o de portal de periódicos. E não compramos nenhum conteúdo adicional, né? Mas aumentamos em quase 2 pontos percentuais o investimento nos portais de periódicos, exatamente por conta do aumento do dólar. Tivemos que, naturalmente, fazer alguns ajustes internos em algumas áreas, sobretudo na área internacional, para que nós pudéssemos, então, otimizar da melhor maneira possível os recursos orçamentários disponibilizados. Bom, diante disso daí, esse é aquilo que nós temos como orçamento na CAPES para tratar, aliás, implementar. E aí temos um novo desafio, que é o aprimoramento do nosso processo de avaliação do SNPG. Tudo que eu falei anteriormente, aquele ecossistema de avaliação que nós colocamos, com todos os elementos relacionados com os desafios do Sistema Nacional de Pós-Graduação no que diz respeito à avaliação, eles se fazem ainda mais presentes nesse novo modelo. Na realidade, o que nós colocamos ali e frisamos dos avanços, ressaltamos, melhor dizendo, dos avanços dessa quadrienal, na realidade já foram inspirados no novo modelo de avaliação que, em parte, trazemos para essa quadrienal. Esse novo modelo multidimensional, ele é um modelo disruptivo com relação ao que nós temos hoje, porque ele deve contemplar a diversidade, ele deve contemplar de maneira muito melhor a diversidade e a complexidade do Sistema Nacional de Pós-Graduação, por permitir múltiplas visões para esse sistema, no que diz respeito à avaliação, por meio de dimensões que expressem a identidade dos programas de pós-graduação. Qual é a ideia e aquilo que nós estamos enfaticamente ressaltando nas palestras, nas discussões, nas reuniões que nós temos elevado efeito, ou que temos participado? É que nós precisamos, dentro desse contexto, identificar, fortalecer, apoiar as iniciativas em torno das vocações dos programas de pós-graduação. Um programa que está inserido numa determinada região, por exemplo, aí no Nordeste, ele pode ter uma identidade dentro de uma mesma área do conhecimento, completamente diferente de uma identidade de um programa no sul do país. Se nós compararmos São Paulo com o Maranhão, com a Paraíba, com Alagoas, podemos estar diante de situações muito diferentes. Então, esse modelo multidimensional vai permitir múltiplas divisões no contexto de avaliação. Não vai ser uma visão única. Isso é o que nós estamos defendendo, aquilo que, em tese, foi aprovado pelo Conselho Superior, esses conceitos foram aprovados pelo Conselho Superior da CAPES, e nós precisamos, então, estudar, nos debruçar e ouvindo a comunidade qual é a melhor forma de implementar essa ideia de uma avaliação multidimensional. E com isso nós precisamos, nós entendemos que podemos contribuir melhor para o fortalecimento dos programas de pós-graduação do país, a partir de considerarmos melhor as vocações que existem em cada um desses programas de pós-graduação. Então, é essa a ideia. Basicamente, o modelo multidimensional, ele tem 5 dimensões, uma dimensão relacionada com a formação, e dentro desse contexto, os processos de ensino e aprendizagem, eles devem ter um peso maior, deve ser a grande ênfase do programa.
A outra dimensão, a pesquisa, que é a produção do conhecimento, então os programas voltados para essa dimensão têm que estar naturalmente preocupados com o estado da arte, da área do conhecimento em que eles atuam. Depois a dimensão impacto na sociedade, seja na região, seja no país, mostrar exatamente a importância, demonstrar a importância daquele programa para aquela realidade regional, as mudanças que estão sendo realizadas, quais foram os impactos ali naquela região, impacto na sociedade, seja no país ou naquela região, e a transferência de conhecimento para a sociedade, através dos vários segmentos organizados dessa sociedade, ou seja, aí nós estamos falando mais em inovação. Então, essas 5 dimensões, e além dessas 4 dimensões, que eu diria dimensões principais, nós temos a internacionalização, que ela é transversal, ela não é um fim por si mesmo. Se as outras podem ser consideradas um fim em si mesmo, a internacionalização ela é transversal, ela é permeante, ela contribui para que várias dessas outras dimensões possam ser alcançadas da melhor maneira possível. Então, nós estamos pensando, por exemplo, que teríamos algumas dimensões que são basilares, como a pesquisa, a formação e a transferência de conhecimento. Nenhum programa de pós-graduação ele pode ser concebido, ele pode ser considerado um programa importante, um programa relevante dentro do sistema, se não houver pesquisa de qualidade, formação de pessoas de qualidade, e se não houver a preocupação com transferência de conhecimento. Essas outras, ou algumas delas, podem ser, então, vamos dizer assim, dimensões finalísticas do processo, em que o programa de pós-graduação vai concentrar a sua atenção, vai definir a sua identidade, ele vai ser conhecido por atuar em torno daquela dimensão. Então, são uma ideia bem geral, bem ampla do conceito do modelo multidimensional. É claro que esse novo modelo ele vai trazer desafios, novas demandas de financiamento. Por quê? Porque os programas agora vão procurar as suas áreas estratégicas, aquilo que é estratégico, vai buscar o financiamento para o desenvolvimento daquelas ações, e nós temos consciência da necessidade que temos de definir programas estratégicos induzidos que possam fortalecer as vocações regionais, vocações do programa, e com isso, naturalmente, consolidar determinada identidade em torno de uma determinada dimensão. Vamos ter, naturalmente, uma maior diversidade de demandas dos programas de pós-graduação. E, naturalmente, eu creio que vamos também ter um aumento da demanda de novos programas, porque esse modelo vai motivar que várias universidades possam apresentar novas propostas de APCN. É nesse sentido que os APCNs terão que ser agora, toda a avaliação da APCN, ela tem que estar antenada, ela tem que estar sintonizada já com esse novo modelo, porque é em cima desse modelo que esse novo curso, uma vez aprovado, será avaliado no futuro. Então, temos um desafio de financiamento para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, podemos dizer o seguinte, o desafio de financiamento vai estar incrementado agora em função desse novo modelo de avaliação que nós teremos pela frente. Bom, em 2021, procuramos manter, essa é a nossa proposta para 2021, já considerando todos estes desafios que nós colocamos, procuramos manter a fatia reservada a bolsas no país, sejam das demandas institucionais, hoje estabelecidas, através dos programas institucionais, demanda social, e também o PROSU, o PROEX, o PROAP, o PROSUP, PROSUC, ou seja, todas essas demandas institucionais, mantemos aí o que diz respeito, sobretudo, de bolsas, um percentual maior do nosso orçamento, tá? E, naturalmente,
o portal de periódicos é também mantido naquela mesma dimensão, esperando que o dólar não aumente. Vamos otimizar, vamos verificar o que nós, em havendo algum corte no nosso orçamento efetivado, nós vamos ter que rever algumas coisas, isso é natural, temos que fazer isso, mas estamos otimistas de que nós possamos recuperar grande parte desse orçamento. O próprio MEC, o ministro da Educação, o professor Milton Ribeiro, tem colocado para ele tem se sensibilizado na direção de que há uma necessidade de recomposição desse orçamento da CAPES. Hoje, em função da proposta orçamentária, não aprovada ainda, estamos ainda com a PELOA, como nós chamamos, né, como é chamado, nós temos um corte de cerca de 24%. Então, é um impacto muito grande no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Tá? Essa é a primeira vez que eu estou colocando esses dados aqui especialmente para a região Nordeste. Sei que, a partir de agora, eu vou ser demandado para falar também sobre nesses mesmos termos, claros, objetivos e transparentes com o resto das regiões do país, mas essa realmente é uma preocupação nossa, mas ao mesmo tempo em que nós nos preocupamos, nós estamos otimistas pela sinergia que nós temos, no sentido de todos buscarmos recomposição lutarmos pela recomposição desse orçamento. Então, só bolsas do país, a previsão é que seja 2 bilhões 162 milhões, não é? Esse é o maior peso, e, como eu falei, o peso muito grande do portal de periódicos, de 485 milhões de reais previstos para 2021. Então, nosso orçamento previsto, aliás, a nossa proposta orçamentária, em termos das nossas necessidades, são de 3,92 bilhões. Ou seja, é uma soma muito significativa, tá? Da mesma forma, o CNPq está também com seu orçamento cortado, e isso pode afetar bastante o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, essa é algo que nos preocupa, naturalmente, mas, em sendo efetivado algum corte, temos que fazer alguns ajustes no fomento do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que não impactem, que impactem o mínimo possível em termos dos resultados esperados, tá? E vamos, então, torcer para que esse orçamento possa, então, ser recuperado. Com isso, eu agradeço a atenção de todos vocês, de todos os pró-reitores aqui da região Nordeste, do FOPROP. Vocês são muito importantes nesse processo, vocês é que estão na ponta, lá na universidade, junto com seus reitores, seguindo a orientação dos seus reitores, implementando essas ações. Temos vários outros programas que estamos planejando aqui na CAPES, dentro desse contexto colocado, e queremos, então, contar com o apoio, a participação de todos e dizer que estamos aqui abertos ao diálogo e a receber as suas respectivas contribuições. Muito obrigado.